Fala galera, beleza? Mário Lima aqui. Eu sou professor de guitarra e violão há 15 anos aqui na cidade de Piracicaba. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu quero fazer a respeito da teoria musical básica aplicada, que envolve o quê? A gente aprender a parte de rítmica e leitura de partitura, tá? Então, a gente vai desmistificar toda essa parte de que a partitura é só para o pessoal do violão clássico, né, de instrumentos voltados para a orquestra. E nesses meus anos de experiência, o que eu consegui tanto aprender como ter de feedback dos alunos é que, assim, é claro que você lê cifra e tablatura é muito bom, são ferramentas que a gente vai utilizar também, né, quando a gente vai no nosso caminho musical, aí na nossa estrada, mas a partir do momento que você sabe a partitura, você não precisa necessariamente saber a música, né? O que não acontece quando a gente vai ler uma cifra ou uma tablatura, que na grande maioria das vezes, se a gente não souber a música, a gente não sabe para onde a gente vai. A partitura dá tudo para a gente. E, inclusive, a gente estudando ela de uma forma mais separada, como eu vou ensinar vocês nessa série de vídeos, a gente consegue aplicar isso de várias formas, né? Tanto mão esquerda como mão direita. Então, tem a parte rítmica, tem a parte de leitura das notas. A gente vai estar conseguindo absorver tudo isso nesse meio tempo, nessas aulas que a gente vai estar fazendo. Beleza? Vamos começar lá então. Beleza, então vamos lá. Para o primeiro passo. Qual que é? Saber o que é compasso. O compasso, a função dele é distribuir a música de forma igual ou variável. Tá? Então, a gente escreve a música nesse espaço aqui, seja ela em cifra, tablatura, partitura, e a gente pode distribuir ela de forma igual ou variável. Nosso próximo passo aqui é saber o que é a fórmula de compasso. A fórmula de compasso nada mais é do que dois números superpostos, né? No nosso exemplo aqui, o 2 e o 4. O que são números superpostos? É um número em cima e o outro embaixo, como uma fração, tá? Onde o número de cima, no nosso caso aqui no exemplo, o 2, indica quantos tempos a gente vai ter em cada compasso. E o número 4, a figura de nota, que vai representar a unidade de tempo. Então, no caso aqui, o 4 vai ter uma figura de nota que vai ter esse valor e ela vai durar um tempo no compasso. Ok? Beleza, nosso próximo passo agora é saber sobre as figuras de nota, conhecer e entender. O que são as figuras de nota? As figuras de nota, elas representam a duração do som. Então, com cada uma delas aqui, vocês estão vendo que recebem o nome, ó, nós temos a semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Cada uma delas também tem um valor específico, tá? Como que a gente encontra esse valor específico? Nós temos aqui, por exemplo, a semibreve. A semibreve ela vai ter o valor 1, cheio. Ela é a que tem a maior duração, tá? Dentro desse escopo, o que a gente vai ter? A mínima. Como que a gente vai achar o valor da mínima? Entendendo que as figuras de nota funcionam na divisão de valor sobre o sistema de subdivisão binária. Então, o que significa isso, Mário? Significa que da semibreve para baixo, uma é metade da outra. Então, qual que é a metade de 1? Né? A nossa mínima vale, então, meio. Qual que é a metade de meio? 1/4. Então, nossa semínima vale 1/4. Qual que é a metade de 1/4? É 1/8. Então, nossa colcheia vale 1/8. A semicolcheia, qual que é a metade de 1/8, que é a colcheia? 1/16. Qual que é a metade de 1/16 para fusa? É 1/16.
32 avos. E qual que é a metade de um 32 avos para semifusa? É um 64 avos. Então aqui, ó, dá para a gente entender que uma é metade da outra, tá? E aí, beleza. Como que a gente vai aplicar isso, né, unindo compasso, fórmula de compasso e figuras de nota? Então, agora nós vamos para o passo seguinte. Beleza, então, o que a gente vai ter aqui, ó? Aqui nós temos pentagrama ou pauta, fórmula de compasso. Então aqui nós temos o 2 por 4, então o 2 representando quantos tempos a gente tem em cada compasso, e o 4, a figura de nota, que vai indicar um tempo, certo? Que vai estar representando a unidade de tempo. E aí, ó, nós vamos ter aqui a semínima, como a gente já viu, colcheia e semicolcheia, tá? Não que as outras a gente não veja com frequência, mas no nosso exemplo a gente vai usar essas daqui, ok? Aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse um aqui, que eu já tinha feito no exemplo anterior, que era só para vocês entenderem que uma figura é metade da outra, da semibreve para baixo. E nós vamos colocar aqui agora a figura que vai representar a unidade de tempo. Qual dessas figuras aqui vai ter o 4 embaixo, que é o mesmo 4 daqui, da fórmula de compasso? A semínima. Então, isso significa o quê? Que a semínima, dentro do compasso, ela vai valer um tempo. Mário, como que a gente vai representar a semínima aqui? Como que a gente vai metrificar isso? Quando a gente vai estudar a parte rítmica, a gente usa um instrumento chamado metrônomo, tá? É um recurso, na verdade, chamado metrônomo. O que é o metrônomo? O metrônomo é como se fosse um marca-passo. Tem gente que coloca quando tem problema do coração, que não deixa o coração sair daquela constância de batimento. Então, como se não deixasse o coração sair do tempo, né? Então, o que seria, por exemplo, um coração descompassado, vamos colocar assim, né? Seria isso daqui, ó, por exemplo. Percebe que eu não sigo uma métrica, uma constância? É exatamente isso que o metrônomo faz pra gente. Ele faz com que a gente siga uma constância, siga uma métrica, né? Então, a gente vai usar a palma para fazer essa métrica. A cada palma que a gente bater, a gente vai ter um tempo. Então, o que isso significa? Ó, vamos voltar aqui para o preenchimento do compasso. Então, aqui, ó, a gente teve um tempo. A gente sabe que o nosso compasso terá 2 tempos. Então, o que a gente precisa aqui para preencher o compasso? Mais uma semínima. Então, aqui nós temos 2 tempos. São 2 semínimas, cada uma vale um tempo. Fechamos o compasso. Tá? Aqui, ó, a gente tem a barra de compasso. Qual que é a função da barra de compasso? Única e exclusivamente separar um compasso do outro. Tá? Beleza. Aí, eu falei para vocês que a gente pode preencher esses compassos de forma igual ou variável, certo? Então, vamos variar um pouco. Vamos supor que eu não quero ficar preenchendo só com semínima o meu compasso. Eu quero pôr um pouco de colcheia. De quantas colcheias, lembrando que a colcheia é metade da semínima, de quantas colcheias eu preciso para preencher um compasso onde a semínima dura um tempo? Exatamente, 4 colcheias, porque cada uma delas vai estar valendo meio tempo. Então, ó, vamos lá. Uma colcheia, 2, 3, 4. Fecha o compasso. Aí, ó, a colcheia, a gente tem um detalhe aqui, que é o seguinte: a gente pode encontrar e escrever a colcheia tanto dessa forma que a gente encontra aqui, ó, com o colchete assim, como
vocês já devem ter visto por aí em adesivos, camisetas, tal, o colchete unido. Então, não tem diferença nenhuma entre leitura e execução da figura, tanto escrito assim quanto escrito assim. O que acontece é que quando você tem, geralmente, numa partitura, mais figuras escritas, né, e com uma variação de altura também, que depois a gente vai ver a questão das notas, fica mais limpo, tanto o escrever quanto a leitura. Então, as pessoas preferem, né, quem escreve partitura, compositor, ou mesmo alguém que vai transcrever, prefere escrever dessa forma, com os colchetes unidos. Ok. E aí, se a gente vai aqui para semicolcheia. A semicolcheia a gente vai variar um pouquinho mais. Se a colcheia a gente precisou de 2 colcheias aqui para representar um tempo, certo? Cada uma aqui está valendo meio tempo. Então a gente precisou de 4 colcheias ou 2 pares, ok? Quantas semicolcheias a gente precisaria? Lembrando que a semicolcheia, metade da colcheia. Exatamente. A gente precisa de 8 semicolcheias. E aí a semicolcheia a gente enfrenta a mesma questão que enfrenta com a colcheia. Que é o quê? A gente pode tanto encontrar escrita com os 2 colchetes assim, o que é mais difícil, tá? Não é impossível, mas é mais difícil. Ou o mais usual, que são os 2 colchetes unidos. Ok? Maravilha! Agora, como que a gente encaixa isso tudo para fazer uma execução rítmica? Então, ó, aqui a gente tem a escrita aqui que eu geralmente costumo usar com os meus alunos, que é para a gente diferenciar quando a gente vai fazer 2 ou mais notas por batida com uma nota por batida, que são os tá. Então a gente vai solfejar, vai cantar. Por que cantar? Porque a voz é o nosso primeiro instrumento, é o primeiro instrumento musical que a gente tem contato. Portanto, o que a gente tem mais intimidade. E aí vamos usar a palma, nosso metrônomo, para poder metrificar isso, ficar num ritmo constante e entender o que vai acontecer aqui. Então, ó, a cada palma aqui, nesse primeiro compasso que a gente tem, a gente vai estar falando um tá, ok? Então, ó, bati uma palma, tá, eu só paro aqui, na próxima palma. A hora que eu bater a próxima palma, aí eu vou falar o próximo tá, ok? Então vamos lá, primeiro compasso. Tá, 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 tá. Beleza. Aí aqui, ó, são 2 notas por batida. Porque cada uma delas vale meio. Então, a gente vai ter uma aqui na batida, que a gente chama de cabeça de tempo, tá? E a outra aqui em cima, o que a gente chama de contratempo. Então, ó, tá, ti, tá, ti, tá, ti, ok? E aí eu vou fazer uma contagem para vocês para a gente acompanhar junto, tá? Então, ó, 1, 2, tá, ti, tá, ti, tá, ti, ok? Reparem que eu estou parando aqui em cima, que é o contratempo. Por quê? Porque justamente, ó, a gente fez, ó, tá, ti, tá, ti. Então, nesse caso, vai parar aqui em cima no contratempo, ok? Beleza. E aqui, como é que eu faço? Como, nesse caso, essa figura está valendo 1/4 de tempo, vou fazer as 4 figuras em uma batida. Então, fica aí, ó.
tati, 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 tati. Então seriam 2 na cabeça do tempo e 2 no contratempo. Então, ó, de novo. 1, 2, tati, 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 tati. Ok? Beleza. Então, como é que ficaria isso daqui completo? Os 3 compassos. Vamos lá. 1, 2, ta, ta, tati, 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 tati. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Agradeço todo mundo que assistiu. Dá um like no vídeo se você gostou, se acrescentou alguma coisa para você essa aula. Comenta aí embaixo o que você achou. Comenta qualquer coisa. Se tiver dicas, algum próximo assunto depois dessa série que eu vou estar fazendo. Compartilha, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo uma série de vídeos assim. Então eu preciso muito e quero muito saber o que vocês estão achando, para eu entender se eu estou no caminho certo. Belezinha? Muito obrigado, então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!